Dinheiro fácil no começo do game, pontos de habilidade, espaços de inventário, culinária e muito mais nesse vídeo. Fala galera, vocês estão bem? Eu espero que sim, porque hoje eu separei algumas dicas e truques que farão com que a sua gameplay seja muito mais eficiente. E muitas dessas dicas vão salvar vocês de cometerem alguns dos erros mais comuns. Bom, pra quem já é de casa, obrigado por estar de volta, e pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, apaixonado por videogame, e não à toa esse é um canal de games. Logo, se você dividir dessa paixão, considere se inscrever. Assim você vai estar me incentivando a trazer cada vez mais conteúdo aqui na plataforma e também vai estar apoiando o nicho de games aqui no YouTube. Estamos quase chegando a 500 inscritos e isso significa muito pra mim. Bom, sem mais enrolação, bora falar de Crimson Desert. A primeira dica que eu quero falar aqui é sobre roubo. Você não ouviu errado, aparentemente o crime pode compensar em Crimson Desert. Durante a nossa jogatina, alguns dos itens coletáveis só serão possíveis da gente adquirir caso sejam roubados. E para isso a gente vai precisar estar usando uma máscara. E quando a gente cometer esse tipo de crime, você vai notar um círculo vermelho em torno do personagem. E vai começar uma espécie de timer no canto superior direito da tela. Bom, basicamente o que isso significa é que se você não sair dessa área a tempo, os seus crimes vão ser notados e você vai ter que lidar com as consequências dos seus atos. Mas calma, que não é só isso. Lembra que a lanterna vai nos dar dicas visuais? Isso também pode ser usado para xeretar os bolsos dos NPCs. Dessa forma a gente pode literalmente roubar os NPCs em plena luz do dia. E se a gente sair da área vermelha a tempo, bom, basicamente o lucro chega sem prejuízo. Então fiquem ligados quanto a isso, porque provavelmente terão diversas oportunidades para que a gente consiga itens sem precisar pagar por eles ou simplesmente completar algum requisito. Em relação aos controles, Crimson Desert pode parecer confuso. A gente já ouviu diversos feedbacks a respeito e, bom, a segunda dica é justamente para te ajudar com isso. Crimson Desert não se propõe a ser um jogo familiar. Seus controles, além de complexos, vão ser diferentes do que a gente está acostumado na maioria dos jogos. Isso é proposital. Logo, antes de jogar, esqueça tudo que você conhece, como se fosse a primeira vez que você está jogando um jogo. Além disso, foque em materializar um combo ou um tipo de gameplay que mais te agrade. Assim, você vai conseguir gastar seus pontos de habilidade para melhorar um estilo de gameplay que você vai estar cada vez mais familiarizado, ao invés de você sair liberando vários botões que você mal vai conseguir lembrar durante a batalha. Diferente de Dragon's Dogma, o game vai ter tanto um save automático quanto save manual, o que basicamente significa uma gameplay bem mais segura. Assim, caso você tiver com medo de testar alguma abordagem, você pode salvar o game antes mesmo de dar ruim. Na pior das hipóteses é só você voltar ao save. Mas para fazer o máximo de uso desse recurso, lembre-se de sempre salvar o seu jogo. Muitas das vezes esse simples ato vai te salvar de muitas situações e até mesmo possíveis bugs. Os artefatos estão ligados diretamente com a progressão do jogador. Basicamente, eles serão seus pontos de habilidades. Existem diversas formas de obtê-los, seja derrotando chefes, explorando através de puzzles ou simplesmente encontrando eles por aí. Porém, recentemente um dos youtubers que pôde testar o game mostrou que a gente também vai poder obtê-los simplesmente derrotando inimigos. Assim, a gente vai poder preencher uma barra do lado do minimapa, e uma vez que ela completar, a gente vai receber um artefato. Logo, saiba que derrotar inimigos alheios não será uma perda de tempo. Inclusive, caso você esteja fazendo isso em paralelo com uma missão, isso vai significar mais recompensas. Por exemplo, se você estiver liberando um acampamento para coletar algum recurso, quando você derrotar inimigos você também vai estar ganhando ponto de habilidade. Para além disso, caso você tiver gasto um ponto de habilidade em uma habilidade que depois você encontrou no mundo, ao aprendê-la novamente, os seus pontos vão ser reembolsados. Existem diversas formas de fazer dinheiro nesse jogo, e mais delas vão aparecer depois do lançamento. Mas até lá, eu vou te dizer duas das melhores formas que a gente já viu até agora. A primeira é basicamente caçando recompensas. Além de moedas, você vai ganhar reputação e moeda de facção, que vão servir para gastar em mercadores específicos que vão garantir itens exclusivos com o tema daquela facção. E outra forma ainda mais simples é através da pesca. A gente vai poder aprender a pescar bem cedo no jogo, assim que a gente encontrar um NPC fazendo o mesmo. E quando a gente tiver acesso a essa habilidade, a gente vai poder pegar peixes para cozinhar e vender. E quem testou o game comentou que é um dos itens mais caros que a gente consegue no início do game. Quando chegarem em uma cidade, fiquem atentos e procurem por uma torre de sino. Elas vão funcionar semelhante ao que acontece nas torres de sincronização de Assassin's Creed. Assim que a gente tocar o sino, elas vão revelar uma parte da névoa do mapa. Sempre que passar por um painel de missões, certifique-se de que você pegou todas. Assim, quando você quiser começar alguma, basta você selecionar no menu.
Você vai querer fazer o máximo de missões possíveis, especialmente no começo do jogo, porque essas missões são que vão liberar espaço de inventário, para além de também poder te conceder certos itens no início do jogo, como, por exemplo, um machado para você cortar árvores ou uma picareta para começar a pegar minérios, mas o principal mesmo são os espaços de inventário. Fiquem atentos a todas as ferramentas que o jogo vai te dar, e teste as possibilidades. Lembre-se, o machado em Crimson Desert ele é feito para cortar árvores, mas a gente já viu no mínimo outras 3 formas de fazer o mesmo, seja com magia, com as nossas espadas ou até mesmo com alguma habilidade, o que nos faz questionar qual é a forma mais eficiente de farmar esse recurso. E sinceramente, eu acredito que o machado e a picareta só servirão para começarmos de algum lugar, porque depois o leque de possibilidades farão com que essas ferramentas se tornem primitivas. Isso pode acontecer bem no início do game. Logo, fiquem ligeiros quanto a isso, explorem o mundo e testem novas habilidades e formas de coletar recursos. Use e abuse da culinária, ela vai ser um recurso de extrema importância, e não à toa a gente vai usar do início ao fim do game. Logo, aprendam sobre os ingredientes, onde coletá-los, e sempre tenham uma refeição pronta no inventário. Isso vai salvar a vida de vocês incontáveis vezes. E claro, lembrem-se de comer durante as lutas. Muitos youtubers relataram que morriam mesmo com o inventário cheio de cura por simplesmente esquecerem de comer. Assim que começarem o game, eu recomendo focarem na história até chegarem no acampamento do Jubas Cinzentas. E quando você tiver recursos o suficiente, eu recomendo focar em criar sua fazenda. Assim, você vai poder produzir recursos enquanto estiver explorando o mundo, o que também vai te ajudar a explorar o mundo, porque esses recursos podem ser usados na culinária, ou seja, mais cura. Aliás, falando em fazenda, você pode roubar animais ao invés de comprá-los. Para isso, eu recomendo, claro, você usar uma máscara. Aí você pega, por exemplo, uma ovelha e usa seu cavalo para levar ela até seu acampamento. E pronto, você tem uma ovelha. Bom, galera, essas são algumas das dicas que eu achei mais interessantes de falar aqui para vocês. Claro, se você tiver alguma que queira compartilhar, basta deixar aí nos comentários. A melhor dica eu vou fixar. E agora nós provavelmente só vamos nos ver semana que vem. Eu vou estar virado em Crimson Desert e eu vou trazer uma preview das minhas 30 horas de game aqui pra vocês o quanto antes. Então se você estiver interessado na opinião de quem comprou o game com dinheiro do próprio bolso, já se inscreve pra não perder nada. Bom, obrigado a todos por me ouvirem até aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!